Está com o microfone a postos. Certo. Boa. Pode acender a luz aqui. Por favor. Pode acender, por favor. Certo. Antes de eu passar para algumas perguntas que fizeram no nosso Instagram e no meu WhatsApp, eu gostaria de abrir já de cara para as pessoas que estão aqui presentes. Tá? Se você está com alguma dúvida, eu gostaria de perguntar para o reverendo, algo que não ficou claro, ou alguma dúvida que você já tinha antes sobre marxismo cultural, o momento é esse, é só levantar a mão. Reverendo João Marcos, pastor da igreja. Está vindo o microfone, pastor. Pastor, pode um crente que tem essa noção, de uma aula como essa, por exemplo, de hoje, esclarecimento sobre o que é marxismo, sua filosofia, votar num partido de esquerda, sendo convertido crente, é possível isso? Porque eu tenho visto muito isso. Quem faz isso ou não é convertido ou não conhece o marxismo. Como é que o senhor faria com os crentes da senhor? O senhor pastoreia? Sim. Como o senhor lidaria com essa questão de ter na sua igreja e crentes de esquerda, ao ponto de o pastor ser acuado o tempo todo? Não fala nada, não diga nada, pastor, não fale nada. Vamos ficar só em oração. E a situação que nós estamos vivendo, não tem como fugir dela, pastor. Sim. Se nós temos um só candidato de direita, o resto tudo de esquerda, o que a gente faz nessa vida? A não ser que apareça outros que preserve a família, que preserve a liberdade, né? E a verdadeira democracia, conforme nós ouvimos hoje. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Ok, essa é uma pergunta que tem a sua... Obrigado pela pergunta. Essa é uma questão assim que eu creio que todos nós temos alguma dúvida, né? Curiosidade, interesse em saber. Eu faria várias considerações, né? Várias considerações que são as seguintes. Primeiro que isso que eu falei aqui, né, de forma resumida, eu tenho que aprender muito mais ainda sobre as escrituras, ponto, e sobre esse assunto também, né? Eu vejo uma incompatibilidade total, assim como eu vejo incompatibilidade entre cristianismo e nazismo, né? Obviamente eu vejo uma incompatibilidade entre cristianismo e marxismo, ou socialismo ou comunismo. São incompatíveis, ponto. Agora, como isso se dá na prática do dia a dia, e num país como o nosso, que vive uma tensão política complexa, a gente tem que ter bastante sabedoria, né? Eu creio que uma palavra, uma das várias, mas talvez seja a principal palavra, seja sabedoria. Eu tenho irmãos, né, na igreja, em várias igrejas, que têm diversos níveis de aceitação com o marxismo. Desde aqueles que são só rebeldes e ainda estão começando na fé, aqueles que foram formados, né? Primeiro, irmãos de diferentes idades, adolescentes, jovens, irmãos e pessoas assim de 30, 40 anos, né? Irmãos que tiveram um passado influenciado fortemente, né, por essa religião, eu vou tratar assim como religião, e que se mostram abertos e cada vez mais curiosos em rever o seu ponto de vista, mas ainda tem alguns pontos ainda que eles não compreendem. Esse é um tipo de caso. Até alguns que são mais militantes, né? Eu creio que
Resumindo, buscar sabedoria bíblica e falar a verdade em amor. É provável que você vai conversar com algum irmão, alguma irmã, que tenha esse tipo de pensamento, e vamos supor que seja uma pessoa pacífica, mas às vezes faça perguntas para o senhor. Pastor, mas e a propriedade privada? Explica um pouquinho. Né? O comunismo fala isso, as escrituras falam isso, mas e os países capitalistas? E aí pode ser que nasça aí um diálogo muito produtivo, uma amizade, e que com certeza a gente também vai aprender. O senhor, eu, todos nós aprendamos com isso. Então, eu creio que uma questão é identificar o nível de comprometimento que esse irmão tem com isso daqui. E a partir dessa identificação, saber o que fazer. Né? Esse é um dos problemas, mas existem outros problemas também. Né? Eu, lá no início da palestra, fiz questão, né, de deixar bem claro que o que eu estou falando aqui não era para os irmãos fazerem conexões diretas com o momento que o país está vivendo. Eu sei que isso é quase impossível. Eu falei isso, né, porque realmente eu não quero criar confusão, né, confusão improdutiva. Obviamente eu tenho consciência clara de que essa palestra aqui, ela fala de um problema, mas eu sempre quero terminar com a esperança que existe em Cristo, para todos nós, para quem é cristão e não nutre nenhum tipo de aceitação em relação a isso, e para os nossos irmãos cristãos que de repente têm algum tipo de aceitação. Mas nós temos que sempre nos perguntar, à luz da palavra de Deus, quem realmente tem moldado as nossas ideias? Sobre tudo, né? Igreja, quem tem autoridade para falar o que é igreja? Quem tem autoridade para falar o que é Estado? Quem tem autoridade para falar o que é propriedade privada? Liberdade individual? Família? Sabe? Então, os irmãos que de repente nutrem algum tipo de aceitação em relação a isso, têm um dever de casa para fazer. Agora, obviamente, eu posso não ter esse tipo de problema, mas eu lido também com outras possibilidades de idolatria. Né? Pode ser que, por exemplo, marxismo eu não caio, nesse problema eu não vou cair, mas de repente eu vou cair em outros. Né? A gente sabe que, por exemplo, né, olhando para a história, alguma parte da igreja protestante apoiou Adolf Hitler. Isso é histórico. Uma parte da igreja protestante nos Estados Unidos, nas regiões do sul dos Estados Unidos, que era escravista, apoiava, esse tema é bem mais complicado, tá? Mas apoiava a escravidão. Existiam pastores que utilizavam-se da Bíblia para falar da inferioridade dos negros. Né? Eles não caíam no comunismo, porque lá também já tinha essa guerra contra o comunismo. Então, nisso eles não caíam, mas eles apoiavam um outro erro. Né? Então, eu creio que um dos desafios que todos nós temos, todos nós, é buscar realmente parar, respirar e fazer o reset. Reset, né? Qual que é o? Reset. Né? Eu sou péssimo em tecnologia, você sabe disso. E fazer isso. Né? Todos os domingos, né, amanhã, Deus permitindo, nós estaremos na igreja, usando uma linguagem lá de um pensador norte-americano. Às vezes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no trabalho, no metrô, na correria do dia a dia, a luz, né, o preço da luz indo lá em cima, gente desempregada, gente que morreu do Covid, essa loucura do mundo. Às vezes a gente quer sentar no sofá, né, liga lá a televisão e passa qualquer coisa, e a gente vai maratonando série, a gente esquece de ler. Né? É fácil, às vezes, ficar 6 horas numa série, mas não é tão fácil assim ficar meia hora lendo a Escritura. E aí tem um autor que diz assim, ó, o nosso coração, ele é descalibrado pelas liturgias mundanas. O que são as liturgias mundanas? Por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou, né, Deus permitindo, eu vou pegar um Uber, vou até a Itaquera, depois vou lá para o metrô. Eu não sei o que eu vou ver no caminho. O que eu sei é que se eu olhar
para todos os lugares que os meus olhos sugerirem, isso vai influenciar meu coração. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A gente sabe o que acontece sábado à noite numa cidade como São Paulo. Todo mundo sabe aqui. O único que, até eu que sou mineiro, eu já sei o que acontece em sábado à noite numa cidade como São Paulo. Então, se eu olhar para todos os lugares que os meus olhos sugerirem, os meus olhos vão influenciar o meu coração. Essas são as liturgias mundanas que descalibram o meu coração. Eu preciso estar na casa de Deus, porque quando o pastor abre a palavra, prega o evangelho, eu sentado aí, aquela sucessão de oração, um irmão ora pela confissão de pecados, isso toca o meu coração. Aí vem um hino, a letra do hino, mais de Cristo eu quero ter mais de Cristo. Essa sucessão de oração, hino, pregação da palavra de Deus, ela vai de novo fazendo o que no meu coração? Calibrando o meu coração e colocando, porque essa é uma liturgia do reino, para que eu fique firme e depois encare a segunda-feira de novo, televisão, novela, série, não sei o quê, papo, fofoca, não sei o quê, vai descalibrando. A pessoa que tem problema com isso é uma pessoa, creio eu, que ela é moldada por uma religião que não é cristã, pelo menos em alguns aspectos. Mas tente pensar, por exemplo, numa pessoa que não é marxista. Ela tem também os seus desafios, né? E aí eu vou entrar em contradição agora, e eu peço que a gente não faça bagunça nisso daqui que eu vou falar, tá? Por favor. É errado você ser influenciado por Marx, mas com muito amor eu falo o seguinte: é errado também eu, vou usar o meu exemplo, eu idolatrar um candidato, de repente, de direita. Eu, deixando bem claro, eu sou de direita, sou conservador, tá? Se você quiser entender direita politicamente, tem que ler Russell Kirk, tem que ler Edmund Burke, essa turma toda, tá? Mas quando eu acho que esses caras vão me salvar, eu estou confundindo os Messias. Messias só tem um: Jesus. Não é o Jair. Mas, entende? Eu luto contra idolatrias. Eu luto contra idolatrias. Talvez não seja de esquerda, mas eu tenho as minhas lutas. E eu tenho certeza que todos nós temos. Todos nós temos. Então eu diria, pastor, pergunta muito interessante, e que não é tão simples assim, mas muito interessante. Eu diria que existe uma contradição irreconciliável entre cristianismo bem entendido e marxismo bem entendido. Se uma pessoa não vê essa contradição, é porque ela ou não entendeu a Bíblia, ou não entendeu o que é o marxismo. Porque se ela entender o que é a Escritura, e se ela entender o que é o marxismo, ela não vai buscar comunhão. Ela vai discordar dessa religião e vai buscar amar uma pessoa que, de repente, lida com esse problema. Mas ela vai discordar. Termino com uma frase do Jonas Madureira, que eu concordo 100%. A coerência de um cristão marxista é a mesma coerência de um judeu nazista. Dá para pensar num judeu nazista? Não dá. É um cristão marxista. Mas eu, que não sou judeu nazista, eu que não me considero um cristão marxista de forma nenhuma, eu também tenho os meus desafios. Então é olhar para esses irmãos como pessoas que precisam ser amadas, orientadas. Obviamente, existem níveis, né, de compromisso que eles têm com isso daqui. Se for uma pessoa que vem na igreja e que faz bagunça na igreja, existem instrumentos específicos para lidar com esses irmãos. Mas se é um irmão, uma irmã que tem dúvidas, que faz perguntas, que quer aprender mais, é caminhar com paciência, falando a verdade em amor, assim como a gente caminha com pessoas que têm problema com álcool, com droga, um filho que de repente a gente tem, que está perdido em outras coisas, né? E, né, é fácil? Definitivamente não. É muito difícil. Mas, assim, se não fosse a graça de Deus na minha vida, é me ver nessa pessoa. Eu vim de lá.
Eu fui do PSTU. PSTU é o marxista mais no talo que existe. PSTU, PCO, Partido da Causa Operária, não, assim, não tem nada de equilibrado. Eu fui em congresso, né? Eu fiquei pouco tempo. Eu era peão de fábrica, né? Fiquei pouco tempo. E aí, na época, eu estudava história. Eu falei, não, quero entrar nisso daqui. Não porque eu tinha convicção totalmente. Eu não tinha, não. Eu fui mais como espião. Mas eu estava aprendendo as coisas. Eu lembro das decisões das comissões. Acerca do conflito árabe-israelense, nós somos a favor dos palestinos. Acerca dessas questões, né, de questões sexuais de gênero, isso há mais de 15 anos atrás, 17, 18 anos atrás. Eu lembro de tudo isso. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus na minha vida, eu não tenho nenhuma diferença em relação a eles, a não ser a graça de Deus na minha vida. Então é graça, misericórdia, paciência, falando a verdade em amor. E é só pela graça de Deus mesmo. É assim que eu responderia. Excelente, rapaz. Desafio grande, né? E o senhor falando de Adolf Hitler, me fez lembrar das palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele vai falar sobre o assunto providência. Ele diz que é um assunto espinhoso também, porque a igreja da Alemanha, na época, entendia o seguinte: se é Deus quem coloca reis e tira reis, se Hitler subiu ao poder, foi Deus quem colocou Hitler. Em algum sentido. Logo, devemos apoiá-lo. Entretanto, ele faz um alerta. Nem sempre aqueles que sobem ao poder têm a aprovação de Deus. Hitler não tinha, nesse caso. Ainda que Deus tenha o colocado lá para algum propósito que nós na soberania. não conhecemos. Então, aprovação é diferente de soberania, né? Tem que distinguir muito bem. Excelente. Eu quero fazer uma pergunta aqui de um adolescente. Eu achei uma pergunta muito boa. Ele diz assim: reverendo, sobre o socialismo, há como considerar esse sistema apenas no seu âmbito econômico, sem considerar seus ideais sociais e culturais? Eu acredito que a pergunta tem um pouco daquilo. Muito boa. Reverendo, não é bom um mundo sem desigualdade? Muito boa. Boa pergunta. A pergunta dele é se dá para considerar o socialismo só como uma questão econômica, né? O grande problema, boa pergunta, tá? É que o socialismo nunca foi só uma questão econômica. Nunca foi. Absolutamente nunca foi. Por exemplo, uma coisa que eu vou falar aqui, e eu estou aberto a correções, sinceramente. O capitalismo não é o céu. Tá? Se você acha que o capitalismo é o céu, não é. Ponto. O capitalismo, ele não é uma cosmovisão. Cosmovisão, né, é um discurso que explica tudo. Explica tudo. O cristianismo é uma cosmovisão. É uma forma de, entre outras coisas, é uma forma de olhar para o mundo. Nós somos chamados como cristãos, a partir das lentes das Escrituras, olharmos tudo. Família, casamento, namoro, sexo, tudo. Porque o cristianismo tem resposta para tudo isso daí. O capitalismo não é uma cosmovisão. Porque o capitalismo é um sistema econômico, ponto, que tem influências culturais. Mas, por exemplo, você não tem um hino capitalista intencional, não tem. Eu lembro de uma vez, eu estava no primeiro congresso de história que eu participei lá em Minas, na cidade chamada Piranguçu, a capital mundial do pé de moleque, se vocês não sabem, tá? Tá? Conheçam. E eu fui apresentar, né, um trabalho lá, enfim, e eu lembro, isso aqui eu lembro até hoje. Olha só, estou indo para um congresso de história. Então a gente vai debater assuntos, trabalhos vão ser apresentados, ok? Eu lembro que antes de tudo teve uma palestra de um professor da PUC, se não me engano, da PUC de Poços de Caldas. E eu não sei se era antes ou depois da palestra, teve um momento seguinte: nos coloquemos em pé e nós vamos cantar. Isso eu lembro até hoje. Nós vamos cantar o hino da Segunda Internacional Comunista. A Segunda Internacional Comunista foi uma grande reunião mundial acontecida há 2 séculos atrás. Teve a primeira, teve a segunda, né? Marx estava lá, né? Bakunin, todos os nomes do socialismo, dos mais extremados até os mais equilibrados, os anarquistas estavam lá. E tem um hino. E o que eu fiz? Fiquei do jeito que eu estou agora aqui, sentado. E todo mundo em pé. Eu lembro de uma amiga minha, que também era da igreja presbiteriana, uma boa professora de história, com quem eu tenho um bom relacionamento. A gente perdeu por causa da distância.
Ela falou, Nilson, você não vai ficar em pé, não vai cantar? Eu falei, claro que não. Hino da Internacional, eu não estou na igreja? Parecia um culto, aquilo lá. Cantar o hino da Internacional Comunista. O marxismo, o socialismo nunca foi somente, isso aí dá para provar nos livros deles, tá? Nunca foi somente o sistema econômico. É uma visão de vida que explica quem é você. Ó, eu não citei na palestra. Para entender o marxismo, 2 fontes. Eu falei da principal, Antônio Gramsci. Tem uma segunda fonte que dariam zilhões de livros escritos. A Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, né, foi a reunião na cidade alemã de Frankfurt, na década de 1920, Alemanha, onde você tem ali autores fundamentais para entender o marxismo cultural. Herbert Marcuse, Hans Horkheimer, e tem mais uns 3 ou 4 que são muito famosos. Jacques Derrida, enfim, tem da primeira geração, segunda geração. E a Escola de Frankfurt, qual que era a ideia da Escola de Frankfurt? Eram todos marxistas, mas que com a certeza de que o marxismo nunca foi somente uma vertente política e econômica, e eles estavam discordantes em relação do marxismo na União Soviética, na China, eles queriam um marxismo mais refinado, que pudesse entrar na cabeça das pessoas. É daí que nasce a concepção marxista de psicanálise, a concepção marxista na área sexual. Assim, eu não vou pedir para vocês lerem, porque é um exercício complicado. Mas tentem pesquisar quem foi Herbert Marcuse, M-E-R-C-U-S-E. Marcuse, né, que se diz, mais ou menos assim. É o cara que pegou as ideias de Marx e quis aplicar em todas as áreas da cultura. Tá? Você pega, por exemplo, cineastas como Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol, que faz a cabeça de muitos jovens do mundo todo, descoladaço. Tem que ter estômago para assistir, ou então, se você tiver, assim, ou você tem que ter estômago para assistir os filmes do Almodóvar, ou você tem que estar em umas fases assim, desviado em algum sentido da sua fé. Pedro Almodóvar e vários cineastas de Hollywood, tanto do cinema que faz mais sucesso, quanto de cinema assim mais alternativo. São caras que foram formados na Escola de Frankfurt. Ou melhor, sob a tutela, sob a influência da Escola de Frankfurt. Você pega o conceito de arte. Existe marxismo na arte em todas as áreas da cultura. Existe teoria literária. A gente poderia fazer um exercício. O Google não vai dar isso daí. Mas se você pegar, por exemplo, curso de letras. Hoje, por exemplo, um mês atrás, estava rolando as Olimpíadas. O que estava rolando mesmo? Olimpíadas, né? Isso, estou mal. E eu lembro que teve uma época, foi a primeira vez na história, Sport TV, primeira vez na história, que uma narradora utilizou o pronome neutro para falar de um jogador. E ela narrou isso, está no Google, depois você procura. A primeira vez de uma narradora do pronome neutro. Eu não lembro a seleção, não sei se era Suíça, então era um homem, que na verdade, era uma mulher que na verdade era um homem, só que ela era uma transbinária. O que é isso? Depois você pesquisa. E como você não poderia chamá-la de ela, nem ele, o que ela chamou? Elo vai entrar. E ela anunciou isso. Essa vai ser a primeira vez que eu terei como narradora, está no Google, procura, usar o pronome neutro. Eu não posso chamá-la de ela, nem de elo, porque ela é uma transbinária, e eu vou ter que chamá-la de, ela nem ele, vou ter que chamá-la de elo. De onde que nasce isso? Gente, isso daí não foi ideia dela na hora, né? Isso daí é estudado, escrito. Existem palestras que são dadas para influência marxista, humanista, relativista, ateísta, dentro da gramática. Quem é da área da língua portuguesa pode falar se eu estou mentindo ou não. Se você conhece alguém, você vai falar se eu estou mentindo ou não. Entende? Esse é um dos exemplos. Existem milhares de exemplos,
em várias áreas. Na gramática, que a princípio é uma área, né, o irmão brincou aqui, a engenharia pode, é claro que existe até na matemática. Normalmente eu utilizo nessa palestra, lá no início, daqui de São Paulo, eu não lembro o nome da universidade, 2 disciplinas foram colocadas num curso de matemática. Eu não lembro do nome das 2, de uma eu lembro. Afromatemática. E, por favor, não pense que eu sou racista, ou pelo menos assim, eu sou pecador. A minha esposa é negra, e isso não me faz um não racista. Eu sou um pecador como vocês, tenho problemas como vocês, muito mais provavelmente, tá? Mas não me chame de racista por causa disso. Mas afromatemática, você está de brincadeira. Matemática é uma outra questão. Deve ser discutido na igreja e fora de igreja questões relacionadas ao pecado do racismo, de todos os lados. E não se vence o racismo tratando pessoas negras como se fossem inferiores, porque não são. Não são. A minha esposa não é inferior a mim. Obviamente, eu tenho que te dizer isso, é óbvio que não. Mas não se faz isso colocando uma matéria afro. Dá para imaginar o que é estudado em afromatemática? Matemática é outra coisa. Até na disciplina chamada exata existe essa questão. O que dirá na filosofia, e não vem não que na engenharia também tem, viu? Eu não sei dar exemplo porque eu não estudei, mas em todas tem. Tá? Eu falei meio brincando aqui, mas só para a gente ter uma ideia da coisa. Na gramática tem. Gramática. Ela, ele, não, é elo. Meu Deus do céu. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lá no fundo, a Isabela. Isabela, isso. Som? Eita. Faz muito tempo que eu não falo no microfone, que estranho. Boa noite. Boa noite. Eu sou da área da saúde, eu faço enfermagem. E uma das matérias também a gente fala de Marx. Apesar de você falar, nossa, na área de biológicas nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. As minhas irmãs são... uma irmã é enfermeira, tem vários amigos enfermeiros. Sim. Porque tem muita política na área, né? Então, você mexe muito com isso. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, eu não tinha pensado nisso, que o marxismo está entranhado na nossa vida e a gente nem vê. Então, como viver uma vida cristã, apesar dessas influências culturais? Você joga tudo fora e mora no mosteiro, não adianta. Aí eu fiquei pensando em situações práticas, de como não se influenciar nas partes ruins e não jogar as partes boas, porque, ao meu ver, tem pensamentos que fazem sentido, tem pensamentos que não são totalmente antibíblicos. Que nem a pergunta anterior. É ruim um mundo economicamente igualitário? Sim. Inclusive essa eu não respondi, né? Foi intencional, você está me fazendo voltar nessa pergunta. Brincadeira, eu esqueci. Boa pergunta, obrigado. Então, voltando à pergunta anterior, a questão da igualdade, ela não é tão simples de entender também, né? Esse mundo sempre vai ter desigualdade. Detalhe, só para a gente pensar um pouquinho. Nem toda desigualdade é resultado de injustiça. Repito, e já volto na sua pergunta. Nem toda desigualdade é sinônimo de injustiça. A que a gente vive, muitas são e muitas não são. Nós vivemos num mundo que é quebrado, né? Nós lidamos contra pecado e isso vai para a área de qualquer área. Se existe erro na igreja, imperfeição, é claro que no mundo vai ter. Ok? Prova para mim que nem toda desigualdade é reflexo ou resultado de injustiça. Eu e o Daniel somos irmãos gêmeos, nesse exemplo meu. Por algum motivo, Daniel, que tinha 8 horas livres no dia, ele quis jogar videogame e assistir jogo do Corinthians. Lamento por isso. Eu, apesar de ser flamenguista, estou num outro patamar, mas eu preferi estudar. No final desse processo, no aspecto financeiro, provavelmente, e no aspecto profissional, eu vou estar num determinado lugar e ele em outro. Nós teremos resultados desiguais. Pergunto, fruto da justiça ou injustiça? Justiça. Eu sei que esse exemplo é bastante, pequeno, mas só para ilustrar
que nem toda injustiça é resultado, perdão, nem toda desigualdade é resultado de injustiça. Aí você vem com a pergunta, mas o mundo que a gente vive tem muita injustiça. Tem, realmente. Bem-vindo à vida real. Depois de Gênesis 3, esse é o mundo no qual nós vivemos. Agora, mesmo que existir, por exemplo, a gente não tem informações se no céu vai ter desigualdade ou não. Provavelmente deve ter algum tipo de desigualdade, considerando a realidade dos galardões. Com detalhe. Perfeito lá. Sem nenhuma injustiça. Não levemos as nossas concepções erradas para o céu. Isso mostra o quanto a gente é pecador ainda, né? Quando eu, um ser pecador, imperfeito, tenta pensar na realidade perfeita do céu, eu não consigo. Eu levo as minhas imperfeições para lá. Tá? Então, o marxismo ele prega um valor sagrado que é igualdade. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo justiça, liberdade, amor ao próximo. E eu termino essa pergunta aqui, essa resposta, tentativa de resposta, citando um pensador que eu gosto, que é imperfeito também, João Calvino. Ele dizia que numa sociedade, vamos imaginar que nós somos uma cidade aqui, tá? Nós somos uma cidade. E nós temos pessoas mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Eu sou um ricão, tá? O que a Bíblia diz para um rico? Entre outras coisas, na questão financeira, do amor ao próximo. Primeiro, não confie na sua riqueza. E use a sua riqueza para a glória de Deus e para o serviço do próximo. Essa é a palavra resumida para o rico. Daniel, pobre. Daniel, palavra para você. Claro que aqui é o contrário, ele que é o rico, eu sou pobre. Daniel, palavra para você. Não murmure. Continue colocando a sua confiança em Deus. Se tiver necessidade, não seja orgulhoso a ponto de não pedir, peça. E continue trabalhando. Continue trabalhando com o que você tem. E aquela palavra que é um desafio para todos nós. Contente-se com o que você tem e, ao mesmo tempo, trabalhe para ter o seu sustento. É possível que o meu pai é uma pessoa que terminou o 2º grau no supletivo. Ele sempre foi peão de fábrica. Ele foi formado no Senai, torneiro mecânico, trabalhava como afiador de ferramentas. Lembro de épocas que ficou desempregado. Presbítero da igreja, diácono da igreja presbiteriana, presbítero da igreja presbiteriana. Morreu e, pela graça de Deus, hoje está na glória com o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca foi rico. Ele sempre dizia para mim que queria ter um fusquinha, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar de professor, 3 escolas particulares lá em Itajubá, eu gastava demais com motoboy, e lá motoboy é tipo mototáxi, é diferente aqui de São Paulo, né? Então eu andava demais, estava gastando muito, falei, vou comprar um carro. Comprei, dei entrada num carro, paguei as 6 primeiras prestações, tive que vir para São Paulo para estudar no seminário, deixei o carro com ele. É o único carro que ele teve na vida. Né? Nunca foi rico. Criou os 3 filhos, ele tem os seus defeitos lá, um pecador, arrependido, salvo pela graça de Deus. Se ele fosse um rico que não conhecesse a Cristo, não ia mudar nada. E se ele fosse um rico que conhecesse a Cristo, glória a Deus também. Então, essa questão da igualdade, eu não vejo em termos absolutos nas Escrituras. A Bíblia nunca diz que o certo é ter tudo em comum entre todos. Nunca. E não utilize o texto de Atos da igreja primitiva para forçar o texto. Porque ali não é o comunismo, é o Estado tirando de você e forçando você a repartir. Eles não repartem. O que deve fazer com que eu reparta com os irmãos é o amor cristão. E Deus trabalha no rico, trabalha no pobre. Obviamente, nós estamos num mundo quebrado. Não era para existir miserável. Se existe, fala inclusive em algum aspecto, a igreja tem as suas tarefas de casa para fazer. A função da igreja prioritária não é a obra social, tá? A função prioritária da igreja é pregar o evangelho. Eu ilustro o evangelho fazendo obra social, como uma consequência. O que só a igreja pode fazer, e nenhuma ONG pode fazer, é o que o pastor faz todo domingo e outros dias aqui. Pregar o evangelho, que não é a mensagem que diz que se você se esforçar, você vai para o céu. Não. A mensagem do evangelho diz que todos nós estamos perdidos nos nossos pecados. Mas pela graça de Deus em Cristo,
Deus fez em Cristo o que nós nunca faríamos por nós, nos salvar. Como que eu ilustro esse amor a Deus e ao próximo? Eu também ilustro tirando do meu dinheiro e dando. Tirando a minha camisa e dando, se for necessário. E a gente erra e acerta nisso. Agora, não lembro na história de nenhuma instituição que fez mais pelo pobre do que a igreja, com todos os seus defeitos. Leprosário, invenção cristã. Universidade, invenção do cristianismo. Na sua área, né, na sua área da medicina, se a gente for falar na enfermagem, cuidado, não houve nenhuma instituição que fez mais, com todos os seus defeitos. Então, eu daria esse tipo de resposta. E a tua pergunta, e agora vou ser bem rápido, tentar, é um desafio para todos. Você foi no ponto. Fazer o que os monges medievais fizeram, não vai rolar. Solução nossa, ó, tranca a porta aí, diáconos, que a gente vai viver só aqui dentro, e aqui dentro a gente vai viver um paraíso. Você sabe que não é. Se a igreja fosse, né, um grande Big Brother gospel, puxa, ia sair muita coisa ruim. Você sabe disso. É fácil eu vir aqui, dou a palestra, vou embora, vocês não me conhecem, vão ter uma impressão. Pergunta para a Fernanda quem sou eu. Pergunta para minhas irmãs quem sou eu. E assim como vocês. Então, não tem receitinha, né, 7 passos para vencermos o secularismo. Não, é oração, joelho no chão, é estudo da palavra, é vida, né? Isso daqui, ó, reset, uma programação, isso aqui ajuda demais. É a igreja realmente estar firme um com o outro, perdoando um ao outro, chorando. Eu erro com o pastor, ele erra comigo, a gente chora junto, pede desculpa e continua, e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para influenciar as pessoas. É você, como enfermeira, buscar ser sal e luz onde você vai estar lá. E a tarefa do cristão é dobrada. Você tem que ler o que os professores dizem que você tem que ler, e tem que ler o que eles nunca vão indicar para você ler. Nunca vão indicar, aí você vai ter que ler também. É uma tarefa dobrada, mas que ninguém pode fazer a não ser a gente. Ser sal e luz, vivendo um evangelho que fala sobre tudo, influenciando todas as áreas para a glória de Deus. Abraham Kuyper dizia, não existe nenhum centímetro quadrado da realidade onde Cristo não esteja ali e diga, isto é meu. A biologia é para a glória de Deus, a gramática é para a glória de Deus, a enfermagem é para a glória de Deus. E todos nós aqui, cada um na sua profissão, é buscar saber como que eu posso aplicar o ensino bíblico à minha área. Vai ter dificuldade, é remar contra a maré, mas você pode impactar eternamente a vida de alguém. E que Deus nos abençoe nisso. Amém. Caminhando para o fim, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Everton de Melo, presidente da UMP de Carvalho. Está com a palavra. Boa noite, irmão. Gostei muito da sua palestra. Eu percebi que você colocou nas suas bibliografias ali o livro do David Koyes. Eu estou lendo ele. É Ilusões e Visões Políticas. Visões e Ilusões Políticas. E ele traz uma análise sobre diversas ideologias, filosofias, e traz uma crítica segundo as Escrituras, né, de queda e redenção. A igreja, eu creio que a sua resposta, eu acho que eu entendo mais ou menos como é que vai ser a sua resposta, mas vou fazer... Você está me adivinhando, você está lendo meu coração. Mas eu vou fazer uma pergunta direta para o irmão. A igreja, ela pode tomar uma visão ideológica, política, como sua? Vou fazer a pergunta de forma mais direta. A igreja pode ser direitista? Eu sei que ela não pode ser esquerdista. A igreja pode ser direitista? Tomar a visão direitista, conservadora, como sua total? Eu faria, primeiro que esse é o livro em português, que na minha opinião, não vale tanto, mas na minha opinião, é o melhor livro sobre política. Visões e Ilusões Políticas, edições Vida Nova, do David Koyes. É, na minha opinião, o livro mais equilibrado que existe sobre esse assunto. Tá? Muito bom. O que eu diria é o seguinte, há uma diferença entre aquilo que a igreja é chamada a fazer, igreja, instituição, e aquilo que os cristãos individualmente são chamados a fazer. Existe uma área em que essas coisas estão em sintonia,
Existe uma área onde existe uma certa distância. Sempre foi, ao meu ver, prejudicial quando a igreja e instituição se posicionou como igreja a favor de um candidato ou de um partido. Sempre. A mistura, olha, uma coisa é o seguinte, igreja e Estado é um tipo de relação, religião e política é outro tipo de relação. Explico. Igreja e Estado não devem se misturar. Nunca. O Estado é uma instituição criada por Deus e tem a sua própria esfera de atuação. Qual é a esfera de atuação do Estado? Não é como o marxismo diz. O Estado deve tomar conta da família, nós vimos aqui. Segundo o marxismo, o Estado deve tomar conta da família, medicina, universidade, igreja e de tudo. O Estado é o grande. A nossa visão, a visão do brasileiro médio, é uma visão chamada de estatista, onde o Estado é o grande Deus que vai prover tudo para mim. Isso é marxismo cultural. Biblicamente, o Estado é uma instituição criada por Deus, que tem como objetivo geral administrar a sociedade, especificamente em questões de segurança pública. Ponto. Em segundo lugar, entra em uma outra área. Aí tem uma discussão histórica sobre isso. Mas a prioridade do Estado é promover segurança pública. Ponto. E, obviamente, em algum outro ponto, tomar algum tipo de medida para tirar algum tipo de aresta. Beleza? Ponto. Inclusive na economia, e em algum nível, isso tem uma discussão. Estado. Igreja, instituição criada por Deus, tem a sua própria área de atuação, a sua própria esfera de atuação, que não se confunde com o Estado. Historicamente, todas as vezes que o Estado se misturou com a igreja com o Estado, essa união foi benéfica para o Estado e maléfica para a igreja. Maléfica para a igreja sem aspas, tá? O Estado é aquela coisa assim, ó. Daniel, você é do partido tal, nossa reunião é o seguinte, se você me garantir que se você ganhar a eleição, você vai me dar um canal de televisão e 2 rádios para que eu possa pregar o evangelho. No domingo, a partir do próximo domingo, eu vou pedir para que os meus fiéis só votem em você. Esse tipo de união é espúria, antibíblica, anticristã. Sempre foi, e na minha opinião, sempre vai ser assim. Estado e igreja não devem se misturar. Estado é Estado, e a igreja, olha só, qual que é a relação que existe? O Estado, corretamente entendido, deve preservar a existência da igreja. E a igreja deve ser a voz da consciência do Estado. O Estado está saindo da sua área de atuação, a igreja, aí o pastor deve, não é só pode. Você está errado. Foi Deus que te colocou aí e Deus vai pesar a mão sobre você. Olha os pobres. Está construindo estádio, mas olha a turma do hospital que está precisando. Todo mundo sabe como é que a realidade da saúde, né? A minha irmã sabe. Realidade da saúde. Absurdo, ridículo. E a igreja, voz da consciência do Estado. Isso está errado. Enfim. Então, existe uma separação, existe uma relação. O Estado deve preservar, não deve perseguir a igreja. E a igreja deve ser voz da consciência do Estado. Isso é relação Estado e igreja. Agora, a relação de política com religião é impossível não misturar. E digo mais, tem que misturar. Da maneira correta. Impossível não misturar. Estado e igreja não se misturam. Religião e política sempre se misturam, mas da maneira correta. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando de política para vocês aqui, certo ou errado, impreciso ou preciso, enfim, é baseado no quê? Na minha fé. O ateu, quando faz política, ele faz política de maneira neutra? Não. É a partir da fé que ele tem. Ninguém é neutro. Então, o espírita, quando entra na política, qualquer pessoa, quando entra na política, a opinião que ela tem sobre Estado, aborto, seja lá o que for, é baseado no quê? Eu sei que alguns falam assim, não, a minha opinião é baseada tão somente em critérios científicos. Quer conversar sobre isso? Não dá tempo, né? A gente chama uma pizza e fica até meia-noite, não dá. Então, sempre se misturam. O detalhe é o seguinte,
e influencie a sua visão política pela palavra de Deus. Faça a mistura correta. Acho que respondi. Agora o reverendo vai dar uma palavra, depois eu vou ler a última pergunta por conta do nosso horário. Aí se você teve alguma pergunta, ou tem ainda, quer fazer para o reverendo? Talvez o reverendo fique aí conosco para tomar um cafezinho, ou você pega o número dele e faça, tá bom? Por conta do nosso horário que já está dando. Então o reverendo vai fazer a pergunta dele, a colocação, e eu vou ler só mais uma pergunta e a gente encerra. Tenho para mim que esse momento direitista que nós experimentamos não valeu de nada. O comunismo já está no nosso país. Reverendo André Mendonça não vai entrar no STF. A igreja não sabe. Mas eu sofri ameaça de ser processado porque o conselho disciplinou um homossexual. E logo, logo eu vou ter que fazer um casamento de homossexual. Esse é outro ponto. Vou ter que fazer. E a igreja vai ter que assistir. E os conservadores tradicionais não vão poder arredar pé da igreja, vai ter que assistir o casamento. Porque é o caminho que nós estamos indo. Não tem mais volta, é impossível. Só um milagre. Só um milagre. Milagre. O comunismo já está no Brasil, está em todos os poderes. Isso aí está claro e nítido. Não é? Essa amostra que nós tivemos foi uma tentativa. Não deu certo. Com certeza, as coisas vão voltar como era antes, esses 30 anos. E nós estamos assim, a igreja está cada vez mais ameaçada e acuada. Já existem países, pastor, o senhor sabe disso, onde, vamos supor, eu, chefe do Estado, eu exijo do senhor, pastor da igreja, A.E. Carvalho, que até quinta, o senhor vai pregar domingo, até quinta-feira eu quero ver o teu sermão para saber o que pode ou não ser pregado. E se tiver alguma coisa que seja, na minha opinião, como representante do Estado, politicamente incorreto, se ferir a mentalidade moderna, ou o senhor refaça o sermão, ou o senhor é impedido de pregar. Mas no Brasil, os pastores... Já existe isso. Os pastores estão sendo processados, lá em Minas Gerais, porque ele falou, no texto bíblico, que o casamento é entre um homem e mulher, e que o resto é pecaminoso. Pronto, ele está sendo processado. Um padre está sendo processado também por conta disso. Não é? Então, queridos, nós estamos já vivendo essa situação. E a partir do próximo pleito, eles vão, então, tomar o poder. Então, aí vai ser muito complicado para nós, pastores. Muito complicado. Minha esposa é professora de ensino infantil. A primeira parte, né, maternal, por mim é bem pequena. De uma escola cristã, confessional. Obviamente pode estudar quem quiser lá, né? E às vezes já existiu, não na sala dela, mas em outras salas de colegas dela, crianças, 4, 5 anos, um menino vestido de menina, enviado pelos pais, na escola, né, cristã, e dá para imaginar um pouco do desafio, porque dependendo da palavra ou do trato, primeiro, essa pessoa deve ser amada, cuidada, respeitada, obviamente. Não se resolve isso daí com truculência. É uma guerra cultural que está debaixo de uma guerra espiritual. O que a gente vê é a guerra cultural. E se tem um povo que deve estar preparado para conversar, argumentar, não são os argumentos que vão vencer, mas os argumentos você pode colocar uma pulga atrás da orelha no bom sentido, que a pessoa vai, e aí junto com o coração, a pessoa pode pensar em coisas que ela nunca pensou na vida. É uma guerra cultural, você não vence com truculência, mas é uma guerra antes de tudo espiritual. Dá para imaginar você como professor e professora, e aí chega na sua sala um menino de 5 anos, com batom, brinco e vestido de saia? Dá para imaginar isso? Só imaginar. Como tratar, como conversar com os pais, lembrando que uma palavra mal colocada, interpretada pelo pai, é processo. E você sabe quem vai ganhar.
o processo, né? É. Até porque o mundo jurídico já foi tomado também. Já foi tomado. Se você é da área do direito, você pode atestar ou contestar o que eu estou falando. Mas você sabe que você vai atestar, a não ser que você ache que o mundo do direito não foi tomado pelo marxismo cultural. Então, é uma batalha, né? E a gente, nós temos que fazer um trabalho, nós temos que trabalhar. Amanhã, estarmos na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo da palavra. E depois, segunda-feira, viver a nossa vida. As contas para pagar, o trabalho, o desemprego, a doença, e ajudando uns aos outros. E nas oportunidades que tivermos, influenciar, fazer diferença. Não na nossa capacidade, mas na força que vem de Deus. É esse o desafio, né? Só antes de colocar a última pergunta, para a gente encerrar, nós estudamos aqui a história da Igreja Antiga. Fizemos uma série. E há uma aula que nós estudamos os mártires, as perseguições. E nós vimos pessoas piores do que os presidentes do Brasil, Nero, Domiciano, Diocleciano. Muito pior. Pessoas que falaram, ou Não, eu tem morro... nem como comparar. Né? Pessoas que falaram, eu nasci para isso, exterminar essa gente, né? Conseguiram exterminar alguns, mas a igreja continua, né? A igreja continua. Todos eles se foram, mas nós estamos aqui hoje. Cadê o Império Romano, Babilônico, Assírio? Como diz Abacuque, né? Passou como passa o vento. Foi. E a igreja continua, né? Uma esperança nossa. Reverendo, última pergunta. Okay. O pronome neutro, se for colocado como algo obrigatório, o que podemos fazer? Como podemos enfrentar? A gente está aprendendo junto, né? Estou aprendendo junto com vocês também. A resposta minha aqui vai ser só uma sugestão pequena, né? Eu não vou usar, né? Mas tem diversas formas de você falar isso, né? Pode chegar para você e falar, você vai ter que usar esse pronome aí. Você pode falar, não, eu sou conservador e não vou utilizar isso. E queimem no inferno, né? Esse tipo de discurso vai reforçar a caricatura do cristão. E a gente tem que ser minimamente humilde para deixar bem claro que a gente pisa na bola várias vezes. Às vezes nós reforçamos a caricatura, né? Isso não vai resolver, não. Como que vai? Eu também. Eu nunca passei por isso, né? Se isso acontece comigo em algum momento, por exemplo, só estou compartilhando com vocês, tá? Não tomem isso como estou batendo palma para mim, não. Eu comecei um desafio agora, que eu estou começando uma pós-graduação na PUC. E é tranquilo, né? Ciências Humanas, o nome da pós-graduação, Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia. Tranquilo. Vou ter aula, né, com o Leandro Carnal, essa turma toda. E Leandro Carnal tem muita coisa boa, muita coisa legal. Outras coisas claro que você tem que passar pelo filtro, assim como quase tudo. Assim como tudo, menos as escrituras, né? E eu não sei o tipo de trabalho que vão pedir para eu fazer. Eu estou terminando agora a filosofia e assim, no curso de filosofia, eu poderia até utilizar em alguns slides aqui para vocês. Por motivo enfim, vários motivos eu não utilizei. Mas algumas tarefas que me foram pedidas num curso de filosofia, né? Que eu esperava conhecer a história da filosofia, o pensamento de cada filósofo, né? Enfim, agora tem coisas que você vê que é muito orientada, assim, escancaradamente. E eu dava a minha resposta lá. E aí, claro que você tem que arcar com as consequências, da nota, enfim, aquela coisa toda. Então, se me fosse pedido para utilizar um pronome neutro, a indicação que eu te daria, que eu tentaria colocar em prática, com muita educação, buscando ter domínio da área. Tem que ser bom na área. Não adianta nada ser, eu sou cristão, mas é um péssimo aluno. Não adianta ver muita coisa, não. Isso vai estragar o seu testemunho. Então, está estudando enfermagem, manda ver. É língua portuguesa, manda ver mesmo, né? Seja bom, o melhor que você conseguir ser. Então, com domínio, buscando ser fiel à Escritura e tendo domínio da área, dá para desconstruir essa questão, né? Essa questão aí do pronome neutro. E fale isso com domínio, com humildade, para a pessoa ver que ela está diante de uma pessoa que discorda dela,
mas tem educação. Ela está falando com domínio da área. A questão do pronome neutro não é só um erro teológico, é um erro gramatical. Aí você tem que saber explicar o erro gramatical. Porque é um erro técnico, não é só um erro teológico, ideológico. É um erro técnico. Quando eu chego para vocês e falo boa noite a todos, todos já pressupõem homens e mulheres. Eu não preciso falar todos e todas. E não vou falar todas, a não ser que eu estivesse somente diante de mulheres. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos os irmãos. Ah, mas você falou só o irmão. Não, irmãos pressupõem homens e mulheres. Isso não é patriarcalismo, não é machismo, nada disso. Nada disso. Eu agradeço a todos vocês. E no todos já está implícito. Sempre foi usado assim. Regra da língua portuguesa. Todos. Agora estou conversando só com as 3 irmãs ali. Exatamente. Professora de português. Exatamente. E agradeço, né, as irmãs. Porque agora eu só estou conversando com irmãs. Então, irmãs mesmo. Aí seria um erro falar os irmãos. Né? Não. Então, isso, gramaticalmente, já está certo. Tá? Eu ainda teria que estudar mais isso, né? Eu não sei como seria a aplicação do pronome neutro na linguagem com pessoas que têm necessidades especiais. Eu não tenho conhecimento disso. Aí eu teria que entender a linguagem dos sinais e ver se existe algum tipo de influência ideológica nisso. Não tendo, beleza. Né? Não tendo, beleza. Agora, se tem, deve existir uma resposta cristã em relação a isso. Mas eu falo isso porque eu sou ignorante nisso, eu não entendo. Né? Começou com companheiros e companheiras. Foge, irmãos, foge. E é claro que a gente pode errar nesse processo, né? E é ter humildade quando errar para voltar atrás e buscar corrigir. Né? Às vezes você pode querer combater uma coisa e criar um outro problema. Exato. O que falta em mim é sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria rima com humildade, rima com verdade, rima com amor. Né? Nós não venceremos essa guerra com truculência. A gente vai vencer só pela graça de Deus, transformando a nossa vida. Amém. Mais uma vez, gostaria de agradecer, reverendo Nilson, por ter aceitado prontamente o nosso convite. Eu que agradeço. Acredito que foi uma bênção na nossa vida. E é isso aí. Esperamos uma segunda vinda, né? Só chamar, só chamar. Uma bênção, né, irmãos? Eu agradeço muito a paciência. Eu sei que eu falei muito, mas vocês são heróis mesmo. Heróis e heroínas, tá? Amém. Deus abençoe. Gostaria de chamar o reverendo João Marcos, pastor titular da nossa igreja, para orar, para nos dirigir em oração e agradecer a Deus por esse momento precioso. Depois, eu gostaria de chamá-los aqui à frente, para nós tirarmos aquela foto. E lá no fundo, tem a nossa loja Reset, para você apoiar esse trabalho com camiseta e chaveiro. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, descansar um pouquinho também. É a graça de Jesus que nos faz caminhar, né, irmãos? Só pela graça. Pai, nessa noite, feliz nesse santo lugar de oração, esse tempo ainda de liberdade, onde nós podemos buscar a Tua face livremente, exaltar e glorificar o Teu nome, por tudo que o Senhor é. Não apenas pelo que o Senhor tem feito, mas pelo que o Senhor é, Sua santidade, Sua glória, majestade. O Senhor é soberano, cheio de graça e misericórdia. Por isso nós viemos aqui te adorar e buscar entender esses tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis, complexos. Oh Deus, como cristãos, precisamos de sabedoria mesmo, graça, pastores, líderes. Como dirigir, como ministrar. Diante, ó Deus, tamanha oposição maligna, satânica que se levanta contra o povo de Deus. Por isso ajuda-nos, ó Deus, nesses tempos. Rogamos que o Senhor abra nossas mentes para entendermos. Dá-nos a sabedoria, ó Deus, que o Senhor deu aos filhos de Sacar. Os filhos de Sacar puderam compreender o tempo da sua época. Nós queremos também
compreender o tempo da nossa época. Que tempos são esses que estamos vivendo? Dá-nos essa graça, essa sabedoria como povo de Deus. Obrigado, Deus, pelo teu servo. Obrigado porque o Senhor tem dado oportunidade ao teu servo para descobrir, estudar